Olá, amigo concurseiro! Professora Alane Belfort, agora no módulo de resolução de questões para o concurso da PM Ceará. Prepare sua caneta, temos muitos bizus e vamos à luta! Primeira questão, a OCP da nossa banca em questão. Vamos lá. 2012, essa questão. De acordo com as súmulas vinculantes do Supremo, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar ofende a Constituição. Seguinte, puxando aqui, canetinha azul, tá ótimo. Gente, de acordo com a súmula vinculante número 5, tá certo? Do Supremo, obviamente, não ofende a Constituição Federal o fato de você não ter uma defesa técnica por advogado no processo administrativo, tá certo? Porque aprenda uma coisa, vou te ensinar algo que vai servir muito. No processo administrativo, não há necessidade de advogado. Gente, aprenda uma coisa. Tudo no setor administrativo, você não precisa necessariamente estar acompanhado de advogado, não. Você pode ingressar no processo administrativo de qualquer uma das formas sem nunca estar acompanhado de advogado, certo? Aprenda isso. Setor administrativo não precisa estar necessariamente acompanhado de advogado. Você contrata um advogado se você quiser, mas você não é obrigado a fazer isso, ok? Então, nossa questão, errado. Súmula vinculante número 5. Vamos para a próxima. Segunda questão, a OCP também, olha que maravilha, estamos estudando a banca correspondente ao seu concurso 2013. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Gente, esse dispositivo está previsto no inciso 53 do nosso artigo 5º da Constituição Federal, tá certo? Do jeito que está escrito lá na nossa Constituição. Ninguém será obrigado, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Esse inciso 53, nós chamamos até de princípio do juiz natural, tá certo? Então, se eles vierem a perguntar o nome correspondente ao princípio que esse dispositivo determina, você vai marcar que é o princípio do juiz natural. Nossa questão, verdadeiro, certo? Vamos para a próxima. Terceira questão, a OCP mais uma vez, direcionando aqui seu estudo para exatamente a banca que vai fazer o seu concurso, são admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Olha o que ele está querendo dizer, que é admitida prova ilícita. O que você acha? Você acha que a nossa Constituição Federal vai deixar, por acaso, serem utilizadas provas ilícitas? Claro que não, tá certo? Até por questão de lógica, você já percebe que esse dispositivo está errado. O que está previsto lá na nossa Constituição é que são inadmissíveis, ok? As provas ilícitas. Errado. Vamos para a próxima questão. Até se você quiser anotar, gente, isso aqui está no inciso 56, ok? Então, vamos para a próxima questão. Pronto, 4. Também da OCP, 2013. Aos litigantes em processo judicial administrativo, primeira observação. Gente, o que é litigante? Muitos alunos têm essa dúvida. O que seria essa palavra? Litigantes, entenda como partes do processo, tá certo? Você não sabe que todo processo tem duas partes? O autor e o réu, normalmente, né, que é chamado. Então, requerente e requerido. Então, essas partes do processo também podem ser chamadas de litigantes, ok?
Então, aos litigantes, às partes do processo, em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. Gente, essa questão está transcrevendo exatamente o inciso 55 do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que fala exatamente do princípio do contraditório e da ampla defesa. Do jeito que está escrito aí, é exatamente a forma que está escrita na nossa Constituição Federal. Agora, então, já sabemos que nossa resposta está certa. Mas eu queria ressaltar um detalhezinho aqui para você, que o contraditório, ok? E a ampla defesa, eles são utilizados tanto em processo judicial quanto administrativo. Não esqueça do administrativo não, certo? Já vi muitas questões de prova dizendo que o contraditório ele pode ser utilizado no judicial, mas não poderia ser utilizado no administrativo. Falso. No setor administrativo, no processo administrativo, também há necessidade de contraditório e ampla defesa, tá certo? Cuidado com essa observação, que eles podem também perguntar isso na sua prova. Anote todas essas informações. Continuando. 5. A OCP também. 2013. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Gente, aqui a nossa Constituição está falando do princípio do devido processo legal. E é exatamente do jeito que está previsto aí no nosso dispositivo no inciso 54. Certo? Do jeito que está escrito na nossa Constituição. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Show de bola. Próxima. A OCP. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Gente, show de bola, certíssimo, ok? E nós chamamos até esse dispositivo de princípio da presunção de inocência. E alguns doutrinadores mais modernos preferem chamar de princípio da não culpabilidade, tá? Então, pode ser que eles utilizem qualquer uma das duas nomenclaturas. Princípio da presunção de inocência ou princípio da não culpabilidade. Ah, onde é que está previsto isso, professora? Inciso 57. Ok? Artigo 5º, inciso 57, é o dispositivo que você vai encontrar o nosso princípio da presunção de inocência. Aí, o que ele quer dizer? Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Vou aprofundar um pouquinho, tá certo? Eu gosto de passar todas as informações que possam vir a cair na sua prova. Esse dispositivo, ele fala que algo que você já aprendeu desde criança. Só que aqui, a nossa Constituição, ela vai falar com outras palavras. É o seguinte, você aprendeu que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, isso é um princípio da presunção de inocência, tá? Só que veja que a Constituição falou com outras palavras. Ninguém vai ser considerado culpado até ter uma sentença transitada em julgado. Ou seja, uma sentença definitiva, certo? Ela falou a mesma coisa, só que utilizando nomes técnicos, ok? Agora, chamar a atenção de você para uma jurisprudência atual do Supremo, inclusive jurisprudência de 2016. Seguinte. O Supremo, até o início desse ano, ele entendia que ninguém poderia ser preso até realmente haver o trânsito em julgado. Ou seja, uma sentença que fosse considerada já definitiva, ok? Só que aí, atualmente, o entendimento do Supremo, ou seja, aqui o entendimento atual, é o quê? Que a partir da segunda instância, já pode o réu, se tiver havido condenação, ok? Confirmado pelos tribunais de segunda instância, já pode ser preso. E, gente, o fato de você ter uma condenação em segunda instância não significa que já transitou em julgado, não. Porque transitar em julgado é quando já se torna irrecorrível.
ou seja, que não tem mais recurso para esse processo. E aqui, em segunda instância, ainda tem recurso. Você ainda pode recorrer para o STJ, você ainda pode recorrer para o Supremo, tá certo? Então, ainda existe recurso para essa decisão aqui. Então, veja que essa decisão de segunda instância, se não, obviamente, houver recurso, aí sim é que vai estar transitado em julgado. Mas existe a possibilidade ainda de recorrer. Então, não estaria, pelo menos a priori, ainda transitado em julgado. E mesmo assim, ele já pode ser preso. Ok? Fica aí a dica, um aprofundamento de uma jurisprudência atualizadíssima, início de 2016, do Supremo para você. Próxima questão, 7, a OCP. É livre a manifestação do pensamento, sendo possível o anonimato, como forma de garantir o pleno exercício dessa garantia. Gente, no inciso 4 do artigo 5º da nossa Constituição, que fala da liberdade de pensamento, também chamada de liberdade de expressão, tá certo? Determina que é vedado o anonimato. Não pode ficar anônimo, você tem que se identificar. Toda vida que você for expressar o seu pensamento, você tem que se identificar, ok? Você não pode utilizar máscaras em manifestações, você não pode utilizar balaclava, também, por exemplo, para tapar o seu rosto, porque é proibido o anonimato. Você tem que se identificar na hora que você está se utilizando da sua liberdade de pensamento. Então, é possível? Não. É vedado o anonimato, ok? Próxima, a OCP. Aí, só questão top para o pessoal da PM. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, devendo o poder público estabelecer os critérios para censura ou licença. Então, gente, seguinte, tá lá no inciso 9 do artigo 5º da nossa Constituição, dizendo realmente que é livre a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Sabe onde é que está o problema dessa questão? Vou até logo marcar a resposta. Está errado. E sabe qual é o problema dela? Seguinte, que está dizendo que o poder público ele deve estabelecer os critérios para a censura ou licença. Gente, é proibido censura ou licença aqui no Brasil. Tá certo? Então, não é possível realizar censura. O que seria a censura? É o poder público proibir a apresentação de uma obra artística, científica ou de comunicação. E não pode. Na época da ditadura, acontecia bastante isso, né? O poder público, ele censurava tudo, tudo proibia que a imprensa publicasse se não fosse conforme os interesses do governo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a nossa Constituição foi bem clara. É proibido censura, tá? E também o poder público não pode exigir licença para a apresentação de atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação, ok? Próxima, AOCP. Eita, que é um show de AOCP. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente de qualquer qualificação ou regulamentação que a lei possa estabelecer. Gente, tá onde? Inciso 13. Ok? E esse dispositivo, ele determina realmente que você é livre para poder aderir a qualquer profissão. Mas olha o erro da questão. Independentemente de qualquer qualificação ou regulamentação que a lei possa estabelecer. E não é assim. Você é livre para poder escolher qualquer profissão? Tudo bem. Só que aí você vai ter que preencher os requisitos que lei poderá determinar. Tá certo? Então, só para você entender, até a Constituição ela utiliza assim a expressão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Resumindo,
Olha, eu quero, por exemplo, ser artista plástico. Tem alguma lei determinando que eu tenho que preencher algum requisito para poder ser artista plástico? Não. Então, basta que eu saiba fazer o que um artista plástico faz e pronto, começar a trabalhar. Agora, por acaso eu quero ser médica. Tem alguma lei determinando que eu tenho que preencher algum requisito? Tem. A lei estabelece que para poder exercer a medicina, necessariamente eu tenho que fazer o curso de medicina. Senão, eu não posso exercer essa profissão. E detalhe, a partir desse ano, já foi estabelecido que ainda vai ser necessário serem realizados 3 exames para poder você receber o diploma no final do curso de medicina. Você vai ter que fazer uma prova no 2º ano, no 4º ano e no 6º ano do curso de medicina para poder você receber o diploma. Então, a lei determina esses requisitos. Passar nesses 3 exames e também fazer o curso de medicina para poder exercer essa profissão. Então, se tiver uma lei determinando condições de qualificação para poder exercer essa profissão, obviamente você vai ter que preencher. Então, nossa questão está errada por causa do independentemente. E depende, sim, dos requisitos. Próxima, a OCP. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Tá onde, professora? Inciso 15, certo? Fala exatamente da sua liberdade de locomoção. Ok? E do jeito que está previsto aí na nossa questão, está exatamente da mesma forma que está previsto no inciso 15. Show de bola. Na próxima. 11. Lê alguma? Não, né? Tá certo. 11. A OCP. Vamos lá. É assegurado a todos o acesso à informação e vedado, em qualquer hipótese, o sigilo da fonte. Gente, seguinte, tá? Lá no inciso 14, está determinado que você tem direito de informar e de ser informado, certo? É assegurado a todos o acesso à informação, certo? Você tem o direito de informar e de ser informado, principalmente através da imprensa. Aí veja que a questão está dizendo que é vedado, em qualquer hipótese, o sigilo da fonte. Resumindo, o que essa questão está querendo dizer? Que principalmente quando é necessário o exercício profissional, esse profissional, principalmente do de imprensa, ele não pode guardar o sigilo da fonte. Ou seja, ele tem que dizer onde foi que ele arranjou essa informação. Deixa eu apagar aqui, que acabou saindo um N, um M, na verdade era um N. Aqui. Pronto. Sigilo da fonte. Gente, piorou, mas isso é um N, tá? Então, o que acontece? Tá dizendo que o profissional de imprensa, ele tem que dizer onde ele arranjou essa informação. Ele teria que... É o que a questão tá dizendo, certo? Ele teria que dizer sempre quem foi que contou para ele essa informação que foi publicada. Só que aí, o que a nossa Constituição determina esse dispositivo? No inciso 14, que é assegurado, no caso é resguardada, guardado, tá? O sigilo da fonte. Resumindo a história, o profissional de imprensa, ele não é obrigado a contar quem foi que passou essa informação para ele, tá certo? Ele pode até ser responsabilizado pelas consequências da publicação dele. Ah, ele publicou algo que difamou uma pessoa? Pronto, então ele vai sofrer um processo e vai responder, inclusive criminalmente, porque difamação é crime. Inclusive, o mais comum é que seja até por indenização. Então, o jornalista, ele vai arcar com as consequências da publicação dele. Agora, ele ser obrigado a dizer como ele conseguiu essa informação, ele não é obrigado a dizer, tá certo? É o que a nossa Constituição determina nesse inciso 14, já que ela fala que é resguardado o sigilo da fonte. Ok, coleguinha? Marquei a resposta aqui na outra. Marquei não. Então, está o quê? Errado, ok? É vedado, o CP, olha que legal,
é vedado a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Olha aqui o erro, vedado, certo? Aqui, gente, na verdade, é assegurada. É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ah, professor, onde é que eu encontro isso? Inciso 7. Ok? Inciso 7 é que determina que você tem direito de assistência religiosa tanto nas entidades civis quanto nas entidades militares de internação coletiva. Chamar a atenção de você para um detalhe, outra questão que também é bastante recorrente em prova. Várias vezes, banca examinadora gosta de dizer que você não teria direito à assistência religiosa nas entidades militares, tá certo? Mas perceba, tem direito sim à prestação de assistência religiosa nas entidades militares. Próxima, a OCP 2012. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vou te dizer, tá lá no inciso 8, tá certo? Exatamente igual do jeito que está previsto lá nesse dispositivo. Sabe como é que a gente chama esse inciso? De direito a escusa de consciência. Ok? É o nome que nós damos para esse direito de poder se esquivar de cumprir com o que a lei está determinando, alegando violação à sua convicção filosófica, política ou religiosa. Ok? Mas lembre-se, se você não quiser cumprir com a lei, tudo bem, mas você vai ter que realizar uma prestação alternativa, tá? Você não pode simplesmente só dizer que não vai cumprir com a lei porque viola a tua religião e ficar por isso mesmo, não. Você vai ter que realizar uma prestação alternativa. Ah, professora, mas se eu não quiser cumprir nem com a lei, nem com a prestação alternativa, aí você vai sofrer consequências. Você vai ter restrição de direitos. E qual seria essa restrição de direito? Aí vai depender da banca, tá certo? Porque CESP entende que a restrição aqui seria a perda, tá, dos direitos políticos, enquanto CESP e ESAF, tá, entendem que é a perda dos direitos políticos, enquanto a FCC entende que é suspensão dos direitos políticos, ok? Então, a OCP, ela ainda não se manifestou, ela não fez nenhuma questão ainda pedindo exatamente qual seria essa restrição de direito. Então, eu estou só aqui complementando a informação para vocês no dia que vocês forem fazer uma prova da CESP, ESAF ou FCC, ok? Olha aí, chuva de questões da OCP, que maravilha! É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Olha aqui mais uma vez o inciso 15, né? Que fala da liberdade de locomoção. Show de bola, certíssimo. E por que eu ressaltei aqui? Porque eu me lembrei agora de uma questão. Eles gostam de falar assim, ó, em qualquer hipótese, você teria liberdade de locomoção no território nacional. Verdadeiro ou falso? Falso, tá certo? Por quê? Porque você só tem liberdade de locomoção em tempo de paz. Se por acaso o Brasil vier a declarar guerra, meu amiguinho, a situação muda. Tá certo? Você não vai ter essa liberdade de locomoção que você acha que tem, não. Porque durante o estado de sítio, pode sim, sua liberdade de locomoção ser restringida. Certo? A próxima. A OCP. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo necessária autorização da autoridade competente. Gente, inciso 16.
que fala do direito de reunião, tá certo? Tava tudo lindo até aqui. Até aqui tava tudo ok. O problema foi o finalzinho. Para você exercer o seu direito de reunião, tem que ser sem armas, show de bola. Tem que ser em local aberto ao público, legal. Não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, show de bola. Mas aí no final fala assim, ó, sendo necessária a autorização da autoridade competente. Gente, para exercer o direito de reunião, não precisa de autorização, tá certo? Não é necessário. Vai precisar o quê? Aqui, ó, autorização, certo? Corta. Não precisa de autorização. Você vai precisar só do quê? De um prévio aviso, tá certo? Vamos dizer assim, o requisito que você precisa preencher, certo? Um dos requisitos que você precisa preencher. Prévio aviso. Mas de autorização, não. Nossa resposta é errado. Próxima. A OCP. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se apenas o julgamento em primeira instância. Seguinte, tá? Olha o que a nossa Constituição está dizendo aqui. Que a associação, ela só pode ser dissolvida ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Maravilha, até aqui tá perfeito. O problema é o final, exigindo-se apenas o julgamento em primeira instância. Gente, para dissolver uma associação, tem que haver decisão judicial transitada em julgado. Que é decisão transitada em julgado? É aquela decisão que já está irrecorrível, já está definitiva. Não tem mais recurso para esse processo. Ok? Agora, para suspender. Suspender. Aí é que precisa apenas de decisão judicial. Ok? Então, nossa resposta é errado. Tá errado essa parte final, certo? Ó, exigindo-se apenas primeira instância? Não, senhor. Para poder dissolver, você já tem que estar transitada em julgado. Próxima. Maratona aqui, de questões da OCP. Show de bola. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Maravilha. Inciso 20. Você é livre para poder aderir a uma associação e sair dela quando você bem entender. Próxima, a OCP. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Olha que beleza! Inciso 25. Gente, esse inciso nós chamamos de requisição administrativa. E ele fala que você, realmente, a autoridade, no caso, tem direito de requisitar uma propriedade particular toda vida que tiver uma situação de iminente perigo. Ah, professora, eu posso pelo menos exigir uma indenização pelo fato de poder estar utilizando minha propriedade? Você só vai ter direito à indenização se houver dano. Se não houver dano, ele vai te devolver, te agradecer, dar um beijinho e ir embora. Tá certo? E detalhe, se houver dano, essa indenização será ulterior. O que é ulterior? Posterior, tá certo? Se houver algum dano, depois que realmente foi encerrada a requisição administrativa, é que vai ser analisado se houve algum dano e vai ser feito um pagamento, certo? Então, aqui nossa resposta está de acordo com o inciso 25. Show de bola. 19. A OCP. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que é trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Gente, show de bola, certo? Esse dispositivo, ele está previsto no inciso 26. Certo? Em que a propriedade rural
quando ela é trabalhada pela família. Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva. Gente, eu vou chamar atenção para isso aqui, que eles gostam muito de utilizar essa expressão como casca de banana em prova. Eles falam assim, ó, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que é trabalhado pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de qualquer atividade. Ou então eles falam assim, de qualquer débito. E não é de qualquer débito, é só débito decorrente da atividade produtiva. Se o pequeno produtor rural pegar dinheiro desse empréstimo e viajar para Disney, meu amiguinho, claro que o banco vai poder tomar, tá certo? Claro que o banco vai poder penhorar. Mas se o pequeno produtor rural pega o dinheiro e aplica na atividade produtiva, comprando cimento, trator, ou sei lá o que for, e obviamente direcionado para atividade produtiva, aí o banco não vai poder penhorar, tá certo? Então, nossa resposta certa. Próxima. 20. Última questão desse vídeo, tá certo? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Olha que lindo, tá? Certíssimo. Vou até marcar logo aqui. Esse dispositivo, ele está previsto no inciso 14. Show de bola, certíssimo. Foi até o que a gente já tinha aprendido, né, em questões anteriores. Então, gente, nesse vídeo conseguimos resolver 20 questões só de AOCP. Olha que massa, né? Ou seja, direcionadíssima para o seu concurso de PM do estado de Ceará. Espero que você tenha gostado. Foi um pouquinho rápido, né, resolvendo as questões, mas é porque eu quero resolver a maior quantidade possível para que você aprenda, obviamente, a maior quantidade de informações para o seu concurso. Próximo vídeo, nós vamos também resolver bastante questões. Espero que você tenha gostado, está bem direcionado para você, totalmente selecionado para sua aprovação. Um grande beijo da professora Alane Belfort.